Bom dia a todos, que Deus os abençoe no meditar de sua palavra, amém. Queridos irmãos, hoje é o domingo do bom pastor. Embora vocês possam ter notado e talvez estranhado que o texto do evangelho para hoje não é o texto tradicional de João 10, onde Jesus fala: eu sou o bom pastor, o texto que nós lemos hoje nos dá um modo muito especial para estudarmos essa temática. Ele nos oferece pelo menos duas perspectivas ou pontos de vista a respeito da nossa vida aqui na terra. E a primeira se refere ao fato de que nós precisamos de líderes da igreja que sejam sérios e fiéis à palavra de Deus. Do ponto de vista terreno, levando em conta uma boa organização, nós precisamos de pastores leais e responsáveis que conduzam as ovelhas pela porta do curral. E bem, esta porta é o próprio Cristo. O texto do Evangelho, especialmente por estar nesse contexto onde ele estava, logo depois de que Jesus havia curado o cego de nascença, e agora estava então debatendo com os fariseus, que eram os líderes religiosos dessa época, serve de um alerta. Só há um caminho pelo qual nós podemos passar para alcançar o céu. E o Evangelho de Cristo é o caminho exclusivo para a salvação, a única porta. Qualquer outro caminho é o de ladrões que pulam a cerca para roubar as ovelhas do rebanho de Jesus. Mas o fato é que nós somos essas ovelhas que precisam de um bom pastor. Aí pode surgir a pergunta: mas por que afinal de contas a Bíblia insiste em nos comparar com ovelhas? Em diversos momentos ela fala que nós somos como ovelhas. Bom, na verdade existem inúmeras explicações, existem inúmeros estudos sobre isso, mas eu quero me ater a apenas um, o da dependência. Não sei se todos sabem, mas as ovelhas são animais extremamente dependentes de alguém que cuide delas. A lã, por exemplo, ela cresce constantemente e precisa ser aparada de tempos em tempos, senão pode causar um sobrepeso na ovelhinha, pode também causar um calor excessivo, ou ainda pode fazer com que ela se enrosque em algum espinheiro ou galho e fique presa e se perca do restante do rebanho. Vejam nessa imagem, por exemplo, como uma ovelha fica quando não tem quem cuide dela e que apare a sua lã. Este caso que vocês estão vendo, ele ocorreu na Austrália, onde essa ovelha se perdeu de seu rebanho e vagou por anos, até finalmente ser encontrada e ter a sua lã então aparada. Ela estava com sobrepeso de 40 quilos quando foi encontrada. Tudo isso por causa daquela lã grande. Outro detalhe que faz notarmos a dependência da ovelha é o fato de que ela precisa ter alguém que guie ela pelos caminhos certos, que cuide por onde o rebanho anda, porque o senso de direção e de decisão desses animaizinhos é péssimo, são péssimos. Como prova disso, nós temos um caso que aconteceu na Turquia em 2005 e foi noticiado, onde num descuido dos seus pastores, algumas ovelhas pularam de um penhasco. Enquanto esses homens tomavam café da manhã, as ovelhas estavam sozinhas pelo pasto. Uma delas simplesmente resolveu pular de um precipício e ela foi seguida pelo restante do rebanho de 1.500 ovelhas. Dessas 1.500, 450 morreram na hora com o impacto, e as demais só não morreram porque as que caíram antes formaram um grande colchão fofinho de lã. A gente até pode pensar nesse caso: nossa, mas que bichinho mais tolo. E olha que eu até concordo, mas se nós pensarmos bem, será que o ser humano não agiu parecido? Será que o ser humano também não é assim? Como ovelhas que tinham liberdade para escolher entre a vida e o abismo, o primeiro homem e a primeira mulher não resistiram à tentação do diabo e saltaram para a morte. E um a um, já sem o poder de escolha, nós os seguimos para esse abismo do pecado e do sofrimento. Infelizmente, não houve nesse caso nenhuma ovelha que escapasse desse destino. E assim, todos nós nascemos em pecado e sem liberdade para escolher entre o bem e o mal. Por isso nós necessitamos tanto de um bom pastor, do bom pastor. E aí está o segundo ponto de vista que esse texto nos traz. Diante do único e verdadeiro pastor perfeito, do único bom pastor,
Todos nós, líderes religiosos, pastores, congregação, nós somos como cordeirinhos que precisam desse amor e cuidado que só Jesus pode dar. Como a nossa vontade está presa ao mal e não conseguimos sair por conta própria desse abismo, nós precisamos ser puxados de lá, ser resgatados. E só quem pôde fazer isso foi Jesus. Por isso nós somos convidados a ouvir a sua voz e a seguirmos somente ela. E numa coisa as ovelhas devem ser boas, em reconhecer a voz do seu pastor. Afinal de contas, as suas vidas dependem disso. Talvez algum de vocês já tenha visto esse vídeo, mas eu peço licença para exibi-lo nesse momento e comprovar o que eu tenho dito. One more time. Oh, one is. Louder! Tika, 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 tika. Tika, 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 tika. Tika, tika. Tika, tika, tika. Ayoko. Look at them, look at them. That's amazing. Isn't that amazing? They are coming. Oh my God. Woo! Oh my God. I can't believe this. Oh my God. Em meio à confusão de vozes que há nesse mundo, vozes que querem nos confundir, prometendo outros caminhos mais fáceis, prometendo uma vida boa e sem sofrimentos, nós temos uma única voz verdadeira que importa, a voz de Jesus. Mas uma coisa Cristo teve de diferente de qualquer pastor que vocês ou eu possamos conhecer, na verdade, diferente até do que esse fazendeiro que o vídeo mostra. Para que nós pudéssemos ouvir a sua voz e segui-la, ele não ficou de longe, nos chamando, gritando, ele não ficou de trás de uma cerca. Na verdade, ele veio até nós, ele se tornou um de nós. Para que ele fosse o nosso bom pastor, ele primeiro foi como um cordeirinho, o Cordeiro de Deus que calado suportou tudo e sofreu tudo em nosso lugar. O maior consolo para esse nosso mundo caótico, nesse tempo triste que nós estamos vivendo, é saber que apesar de tudo, o nosso bom pastor enfrentou tudo em nosso lugar, mas não ficou na sepultura. Ele ressuscitou e hoje se coloca ao nosso lado em meio a este mar de dor e sofrimento. E não importa o que o futuro nos reserva, seja qual crise se instaure aqui na terra, o fato é que nós estamos no rebanho de Jesus e de lá não há nenhum ladrão que possa nos tirar. Que essas palavras confortem o coração de cada um de vocês. Amém.